500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. Oh, glory to Him. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abide within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory. Now, while we sing this next verse, shake hands with somebody in front of you. Confidence in a man when that man. Não coloque sua confiança num homem. Word of God, you leave the man. Quando aquele homem deixa a palavra de Deus, You leave the man. você deixa o homem. Stay with God. God is the Word. Está vendo? Você deixa o homem, permaneça com Deus. Deus é a palavra. Watch what the effects did. Now, minister brothers, I want this to go down in your hearts. Observe o que o efeito fez. Agora, ministros, irmãos, eu desejo que isto desça em seus corações, de todos vocês. All of you. What happened to the prophet? O que aconteceu ao profeta? Because that prophet, or
ordained to an office before the foundation of the world. Isto causou aquele profeta ordenado a um ofício antes da fundação do mundo. Gifts and callings are without repentance. Dons e vocações são sem arrependimento. It caused that prophet, Isto causou aquele profeta, minister, bishop, which is nothing like a prophet. o que me diz um ministro, bispo, que não é nada como um profeta? Teacher, pastor, or evangelist, what ought to do to them? Professor, pastor ou evangelista, o que isso deveria fazer-lhes? The vision of the Lord, it caused the prophet to confess he was. Porém, de ver a visão do Senhor, isto fez com que o profeta confessasse que ele era um pecador. Sinner. He didn't walk out and say, yes, glory to God, hallelujah. Ele não saiu e disse, sim, glória a Deus, aleluia. Praise God, I'm going. Aquilo é suficiente para mim, louvado seja Deus, eu sairei. Or he didn't go up and say, I'll not listen to that, I had a mental illusion. Ou ele não subiu e disse, eu não ouvirei aquilo, eu tive uma ilusão mental. It is according to what the priest says. Isso não está de acordo com o que o sacerdote disse. No, Não. spiritual seed was already in him, like it was in the woman at the well. Ele tomou aquela lição, ele viu o que Deus estava fazendo, isto é, tentando lhe mostrar. Por quê? A semente espiritual já estava nele, como isso estava na mulher do poço, como isso estava em outros. They were ordained, foreordained to this. Eles foram ordenados, pré-ordenados para isto. Saw the reason E ele viu a razão. for Uzziah in the leper house. Ele viu Uzias numa casa de leprosos. Man who tried to impersonate something. He Um grande homem que tentou personificar algo. God sitting there, and he saw how God dressed his servants and how he sent them out, caused them to say, I am a sinner. Ele viu Deus sentado ali, e ele viu como Deus ataviou seus servos e como ele os enviou. Aquilo o fez dizer, eu sou um pecador. Então vem o tempo para a limpeza. Then it come the time for the cleansing. After the confession, I am a sinner. Eu sou um pecador. Então vem o tempo para a limpeza depois da confissão. Eu sou um pecador. Prophet, a man who had been in the king's palace, known to be a prophet. O profeta, um homem que havia estado no palácio do rei, conhecido como sendo um profeta. Do you hear me? Você me ouve? Caused this ordained prophet, the vision of the Lord caused him to. E isto fez este profeta ordenado, a visão do Senhor lhe fez clamar. Woe is me! I'm a man of unclean lips. Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros. I live among people that's got unclean lips. Eu vivo entre um povo que tem lábios impuros. Eyes have seen the order of the Lord. E meus olhos têm visto a ordem do Senhor. Oh, minister, brother. Oh, ministros! Você pode ver isto? Can you see it? My eyes have seen the order of the Lord. Meus olhos têm visto a ordem do Senhor. Then come the cleansing. Então veio a limpeza. The cherubim with a coal of fire off the altar. Aqui veio o querubim com uma brasa de fogo do altar que ele havia tirado. Amém. Saúdo a preciosa e amada igreja, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe mais este culto. Glória a Deus. A Escritura está na primeira carta de João, 1 a João, capítulo 1, versículo 5 ao 7.
Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 9, aqui de nosso inário. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dai-me a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Outro amparo não achei, sem alento venho a ti. Se me negas, morrerei, voz da morte já ouvi. Eu confio em teu amor e na tua compaixão. És meu forte defensor, não me largues tua mão. Tudo que eu desejo das, Cristo meu, e ainda mais. Dai-me força e tua paz, sempre tu comigo vais. O teu nome santo é, e eu injusto e fraco sou. Ponho em ti a minha fé, sei que em ti seguro estou. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte tu de todo bem, dai-me sempre de beber. Confortar minha alma vem, queira sempre me valer. Amém, glória a Deus. Hino de número 275, onde quer que seja, com Jesus irei. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, ou para a campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja com o Salvador, diz o coração que sente o seu amor. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me
me manda. Perto do meu Salvador eu quero andar. Sempre, pois, pra onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Amém. Glória a Deus. Quão bom é estar perto de nosso Salvador. Vamos agora, neste momento, interceder pelos pedidos de oração. E você que tem algo, quer manifestar com o levantar de suas mãos, crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor nosso Deus, no nome santo de seu Filho Jesus, apresentamos esses pedidos de oração, cada mão levantada, Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é a força da nossa vida. As doenças vão embora, os problemas desaparecem, portas de emprego são abertas, a solução chega para você, porque Jesus é a nossa solução. Ó Senhor, lhe agradecemos por tão grande benignidade, ó Pai. E neste culto, esta noite, Senhor, lhe pedimos que o Senhor venha mais uma vez usar o teu servo a nosso favor. Unja-o, ó Pai. Viemos ouvir de ti, estamos certos que ouviremos, Senhor. Que possamos sair melhor do que entramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe agradecemos por mais este culto, para a tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nosso Senhor possa continuar abençoando cada um de nós. É uma honra, um privilégio estar aqui mais uma vez. A casa do Senhor é o melhor lugar. Só de estar aqui já está bom. Se nós entrar aqui e não tiver pregação, não tiver hino, não tiver nada, já está bom, né? Vamos ler a Escritura? 1 João 1, do 5 ao 7. Eu estava ouvindo uma
pregação do pastor Joaquim hoje, uma parte, né? E ele fala assim, ele faz uma comparação, que tem que vir de um ancião para a gente compreender. Ele fala que, aquele ditado, que é impossível assoviar e chupar cana. Aí ele fala, Senhor, fala em oração, Senhor, como é difícil ser um cristão e estar nesse mundo. Só não é impossível porque o Senhor cuida de nós. Diante de tantas doenças e aflições, né? Vamos ler, irmãos? São João 1, do 5. Não, primeiro a João, né? São João não, primeiro a João. Está escrito assim, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Senhor Deus, te damos graças, Pai, porque o Senhor é luz para nós. O Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos este culto em tuas mãos. Pedimos, Senhor, que nós possamos sair daqui fortificados, porque o Senhor é a força da nossa vida, Pai. Sê conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Amém, Pai. Amém. Podem assentar, irmãos. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui cantar, contente com Jesus, levando a minha cruz.
eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, você pode chupar a cana e assoviar ao mesmo tempo. Aleluia! Glória a Deus! O pastor Joaquim falou isso numa oração, né? Eu estava meditando um pouquinho, irmãos, que quanto mais escura a noite, mais estrelas você vê. Mas a noite tem que estar bem escura mesmo. Quanto mais escura a noite, mais estrela a gente vê. E é bonito, né? Cada um no seu lugar ali. Daí eu estava meditando aqui, começou a aparecer tanta estrela que eu não sei nem qual que é o ponto primeiro aqui. Ó, eu quero continuar na mensagem a respeito, né? Eu creio que Deus vai dar graça a mais algumas. Mas eu quero ler aqui, ó. O que devo fazer para ser salvo? Uma pergunta, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. O profeta diz: a tua fé serve para salvar-te e a tua casa. Vamos ver se é bíblico ver Paulo e Silas na prisão, e Lídia. Olha que contradição, né? Mas estes cristãos eram treinados. Sem treinamento é impossível. Estamos no fim, e logo vem o arrebatamento. Treinados por Deus, só a noiva tem esse treinamento. Amém. Pela mensagem do profeta de Deus. Profundo, né? Por isso, nós temos autoridade para fazer as obras que Jesus fez. Isso aqui é uma anotação que o João Clara deixou aqui. Muito bem. Olha só. Eu notei aqui, assim, ó.
Ó, mas se andarmos na luz. Todos nós cremos, irmãos, que a salvação é individual, não é? A salvação é individual. Cada um de nós. Cada um sozinho, né? Mas a Bíblia trabalha muito no coletivo. Muito no coletivo. A salvação é individual, é sozinho, mas nós não estamos sozinhos. Né? Nós não estamos sozinhos. Não só com o Senhor Jesus, mas com cada um de nós. Nós não estamos só. Olha só. Aqui, ó. No parágrafo 29, né? Eu quero repetir ele. E de pensar que os próprios que escreveram esta Bíblia, as próprias pessoas usadas por Deus, não foi só um homem, as próprias pessoas usadas por Deus para escrever essa Bíblia. Paulo, Isaías, Jeremias e todos os apóstolos, e aqueles preciosos irmãos, onde quer que eles estejam agora. Onde quer que eles estejam agora. O próprio Deus que tratou com eles, para prever coisas e escrever isto, e assim por diante dar-lhes os dons da Bíblia, a profecia, e o falar com línguas, e sinais e maravilhas, e assim por diante. Aqueles mesmos homens, onde quer que eles estejam agora, nós vamos estar com eles. O mesmo Deus com a mesma coisa. Não é mais um assim suponho. Nós conhecemos isso agora, está vendo? Porque ele está realmente presente. E nós conhecemos que isto é assim. Desta forma, não deveríamos ser as pessoas mais felizes sobre a terra. E o profeta pergunta, o que mais nós desejaríamos? Aqui o profeta está falando no coletivo, né? Aqueles homens e nós. Ele não está falando o que mais eu desejaria. Mas cabe a mim. Mas ele está falando nós. Aí entra o respeito mútuo, né? Um com o outro, né? Olha só. Se os irmãos quiserem anotar isso aqui, eu nunca tinha visto isso antes. E olha que nós já passamos por esse parágrafo, mas Deus sempre mostra, né? A gente volta. Uma vez, um pregador pregando uma mensagem, e eu estava com a mensagem toda recheada, toda marcada, toda sublinhada. Aí eu falei, o que será que ele vai pregar que eu não vi ainda? Daí ele pegou lá no meio da mensagem, lá, 2 folhas. Aquelas 2 folhas minhas não estavam marcado nada. Não tinha nada marcado. 2 folhas, irmão, lá no meio da mensagem, que eu não tinha conseguido escrever nada nela. Mas olha o que o profeta fala. Os irmãos lembram da história de Sam, né? Sam, o escravo. Né? Olha só. Daí, Sam se converteu. Né? E ele era um escravo. Aí ele chegou no patrão dele lá e falou, Senhor, eu não sei o que você vai fazer comigo. Mas eu vou falar para você uma coisa. Eu sou um homem livre. Daí ele foi explicar para o patrão dele o que era aquilo, né? O que era aquela liberdade. O que é ser livre? Todo mundo é livre, nós vivemos num país livre, né? Mas será que os irmãos lá nos países onde não tem liberdade, será que eles não são livres? Será que os nossos irmãos que estão em determinados países no mundo aí, onde eles têm que ler a Bíblia escondida, onde eles mal podem carregar uma folha da Bíblia rasgada? Porque tem isso, né? Não tem? É isso do mundo.
será que eles não são livres? São livres. Livres da lei, do pecado e da morte. Daí, o profeta narra aqui que Sam contou a história para o patrão dele, e o patrão dele falou, Sam, eu também sou um cristão. Agora, como é que um cristão pode ter um escravo? Olha a condição que o mundo leva as pessoas. E hoje o mundo tem levado as pessoas a condições assim. Ele era um cristão, o patrão dele. Só que ele tinha um monte de escravos. Homens escravizados, que ele era dono. Dono do serviço, dono da hora, dono da mão de obra dele. Não é? Só que ele não era dono da alma, não era dono daquele espírito, não era dono daquela natureza. Às vezes o patrão é dono da mão de obra nossa, né? Porque ele está pagando, tá? Não na forma como escravo, mas ele está pagando, ele passou a ser dono. Se eu vendia minha hora para uma pessoa, para eu trabalhar para ele, naquele horário eu tenho que trabalhar para ele, porque eu vendi a hora para ele. Mas ele não é dono da minha atitude, do meu comportamento. É dono? Não é dono. Ele não é dono daquilo. Se o cliente chega lá, onde eu trabalho, e quer comprar meio metro de pano, o que eu vou fazer? Vou cortar meio metro de pano. Não é isso? É isso aí. Ele quer comprar 2 quilos de carne, irmão. Se o senhor pôr 2,100, só vai empacotar se ele aceitar, né? É isso aí, ué. Né? Ele manda em nós. Mas ele não manda no nosso comportamento. Ele não manda nas nossas atitudes, não manda na nossa alma. Nós não deixamos que ele ordene como é que eu vou ser, que eu vou ficar com raiva depois que ele sair de lá ou não. A paz de Cristo faz eu ter um comportamento de Cristo. Daí aquele homem que era cristão também, mas que tinha escravo, né? Olha como é que é uma coisa estranha, né? Ele era um cristão também, tinha escravo. Aí na hora que o escravo dele converteu, aí ele falou, Sam, eu também sou cristão. Eu acho que Sam sabia já, né? E eu vou assinar a tua liberdade. A tua liberdade. A liberdade do seu corpo, da sua carne, da sua hora. Você não vai ter que trabalhar para mim mais. Porque eu paguei, eu comprei você, né? Eu te comprei, né? É isso mesmo, não é, irmão? É isso mesmo. Nós vendemos o serviço nosso, a mão de obra. Né? Então nós fomos comprados, né? Em certa forma é isso aí. Né? Em certa forma não. É isso mesmo, né? Daí, Sam teve a liberdade, ele não era escravo mais. Porque o patrão dele era um cristão e ele ia pregar para os irmãos dele. Ele não podia nem pregar para os brancos, olha que coisa complicada. Tinha que pregar para os negros, ele era um escravo negro. Porque os cristãos brancos, aonde que o diabo leva, irmão? A condição que nós vivemos. Porque os cristãos brancos não iam ouvir Sam. Aí foi passando o tempo, o irmão Brana veio, e o irmão Brana era amigo dos negros, ele era um branco, né? Nossos irmãos negros, nossos irmãos de cor, né? Nossos irmãos, entendeu? A segregação racial, segregação muito forte, muito mais forte. Aqui nós falamos que tem, né? Aqui não tem. Do jeito que aqueles irmãos sofreram lá, que não tem, não. Daí, irmãos, olha só aonde que o Bombrana leva. Daí Sam teve um sonho lá. Ele adormeceu. E eles acharam que Sam tinha morrido. Daí, eles falaram, Sam. Eles disseram, Sam, você esteve adormecido. Ele disse, não. Ele disse, eu não estava adormecido. Eu estava ali do outro lado. Como atravessar a porta ali, ó. Eu estou dentro, eu estou fora. É muito simples, né? Eu estou aqui nessa plataforma, eu desci a plataforma. Eu estou em pé, eu estou sentado. O lugar onde nós encontramos
É aqui, ó. Não é lá. Aonde nós encontramos Cristo. Quando João ouviu do anjo, suba cá, ele não falou, suba essa montanha gigante, esse tamanho aqui. Não, João, suba cá. É que nem você pegar uma criança no chão e pôr no colo. É pertinho, irmão. Sam falou, eu estava ali do outro lado. Olha como é que nós estamos perto das coisas sobrenaturais. Só que nós temos que saber entrar no sobrenatural. Nós estamos perto do sobrenatural, pertinho, encostadinho. Só que nós temos que saber entrar no sobrenatural. Olha só, daí, ele falou assim, eu entrei por um grande portal branco de pérolas e disse, quando eu entrei ali, disse, eu vi o trono e vi a ele. E disse, veio um anjo de cima, ele disse, você é o Sam? Ele disse, eu sou o Sam. Sam, aqui está um manto e uma coroa. Disse, você ganhou isso, Sam, pelos grandes trabalhos que você tem feito na terra. O galardão, né? O galardão, isso é bíblico. O galardão é bíblico. Né? Não é salvação, ele foi salvo pela graça. Mas quando já salvo, aí ele recebe o galardão. Muito bem. Ele disse, não me fale a respeito de um manto e coroa por uma recompensa. Ele disse, o que você gostaria por uma recompensa? Somente deixe-me me olhar para ele por 1000 anos. Não quer coroa, não quer manto, não quer nada. Deixa eu contemplar ele por 1000 anos. Agora, irmãos, olha o que é profeta. Ó, o que o irmão João escreveu aqui, ó. Aqui, ó. Mas esses cristãos eram treinados, e treinados, sem treinamento é impossível. Estamos no fim e logo vem o arrebatamento. Treinados por Deus, só a noiva tem esse treinamento pela mensagem do profeta. Então, em cada era, Deus tem o seu treinamento apropriado. Hoje nós não temos essa escravidão que Sam passou. Temos? Não temos. Aqui no Brasil não, né? Pelo menos não é comum. De vez em quando vem falar que eles estouraram um cativeiro aí, uma fazenda aí. Né? Mas antes era legal, podia ter. Era em praça pública. Não era isso? Era isso. Mas nós somos treinados pelo profeta. Por quê? Satanás tem as suas astúcias de hoje. E ele tinha as suas astúcias daquele tempo. Olha só. Eu penso que todos nós sentimos daquela maneira, o profeta falando. Vocês não sentem? E eu não desejo mantos e coroas e palácios, eu somente gostaria de olhar para ele. E só, vocês sabem? Olha, agora o irmão Branco está falando dele, individual. Agora, olha como que ele vai para o coletivo. Vocês não gostariam de somente reticências? Eu gostaria de segurar em sua mão enquanto eu estou fazendo isso, irmão Neville. Ó. Irmão Neville, o senhor não gostaria de segurar na minha mão e olhar no rosto de Cristo por 1000 anos? Depois, nós poderíamos fazer isso juntos. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Nós estamos separados do mundo, das concupiscências da carne, das coisas que no mundo há. Mas nós não podemos estar separados um do outro. Sabe por quê? Nós poderíamos fazer isso juntos. Pense nisso, irmão Neville, como nós permanecemos no tabernáculo, no calor e no frio. Agora, o que isso quer dizer no calor e no frio? Será que é na temperatura aí, ambiente, é no frio, no calor? Ou é nas lutas daqui de dentro? E nas provas? E na bonança?
Só que na dificuldade. E quando nós somos criança, quando nós somos jovens, adulto, velho, partimos. Ó, e nós poderíamos fazer isso juntos. Pense nisso, irmão Neville, como nós permanecemos no tabernáculo, no calor e no frio. Uma vez, o pastor Joaquim Gonçalves esteve lá no Tabernáculo Brana, e uma época que havia um levantamento contra o irmão Neville. E daí o pastor Joaquim Gonçalves já tinha lido a mensagem, né? Todo mundo gostaria de ir lá um dia, eu gostaria também. Aí ele chegou lá, aquela crítica pesada em cima do irmão Neville. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque o irmão Brana falou que Deus fez ele, perdeu a forma. E daí? Tem uma coisa errada aqui, as pessoas falando desse jeito, a respeito do irmão Neville. Irmão Neville, o senhor não gostaria de segurar na minha mão e olhar para ele por 1000 anos? Como nós permanecemos no tabernáculo, no calor e no frio? Imagina, irmãos. Vamos pensar bem. Se o irmão Brana e o irmão Neville tivessem o mesmo temperamento, porque nós ouvimos disso, o pastor Cleomar pregando, que o irmão Brana falou que o irmão Neville não tinha coragem de pegar um homem pro colarinho e pôr ele para sentar, e o irmão Brana tinha. Agora imagina se os dois tivessem. Deus faz as coisas certinho. Ia ser difícil, não ia? Que na hora que... Porque eles eram humanos, não era? Eles não eram humanos? O irmão Brana era o profeta de Deus, mas ele era humano. Ele conta numa mensagem aqui que ele sentiu muito calor e ele estava lá sentado na varanda dele sem camisa, e os irmãos passaram lá e cumprimentaram ele, e os irmãos ficaram constrangidos porque ele estava sem camisa. Era o pastor deles. E daí você vê o seu pastor sem camisa? Ele era humano. Ó, quando aquelas abelhas ferozes vieram nele, ele estava sem camisa também, não estava? E quando ele foi batizar um irmão lá e ele não tinha outra roupa. E ele arrancou a camisa e batizou o irmão. E depois vestiu a camisa seca. Não é isso? Ele era humano. Deus pôs o irmão Neville junto com o irmão Brana. E daí ele convida o irmão Neville aqui, ó. Não seria maravilhoso somente olhar e ver suas características por 1000 anos? Irmão Neville, vamos fazer isso junto? Irmãos, vamos fazer isso junto? Amém. Não é lá do outro lado, é ali do outro lado. É aqui pertinho. Pertinho. Irmãos, é muito pertinho. Aí aqui, ó, 36. A coisa é, você está pronto para encontrá-lo? Porque ele está muito perto. Ele está encostadinho em nós. Às vezes nós temos dificuldade para encontrar um serviço. Às vezes nós temos... Hoje nós temos dificuldade até para encontrar roupa. Até para comprar roupa. As roupas masculinas que a gente acha aí não servem para homem usar. É verdade. Você está pagando e não acha. Agora Jesus está pertinho, irmão. Está aqui encostadinho de nós. Mas olha o que o profeta fala aqui, quer ver? Aqui que está a questão, o ponto. Que existe um ponto. Tudo existe um ponto. Por exemplo, nós vamos fazer uma determinada coisa. Por exemplo, o meu irmão já fez umas soldas lá, não fez, meu irmão? Tem certo material que você põe uma certa potência, né? Outro material é outra potência. Porque senão você fura o material. Em vez de você soldar, você corta. Porque com o mesmo maçarico que você solda, você corta, não corta?
É com a mesma peça que você solda, você corta. Agora, olha o ponto. O profeta fala na mensagem o lugar de adoração escolhido por Deus. Quer ver? Deixa eu ver se eu não estou pulando nada aqui. Quer ver? Porque senão vai ficar faltando um ponto. E não pode faltar. Não pode faltar nem um ponto aqui. Olha só. Respeito 71. Porém, eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer esse mensageiro. Olha, ele está no plural aqui, compete a eles, quer dizer, a nós. Se nós queremos olhar para ele por 1000 anos lá, existe uma condição aqui. Né? Ele mandou um mensageiro para nós. O que está escrito aqui, ó? Se os irmãos puderem abrir a Bíblia aí. Romanos 14. Romanos 14, 17. Quer ver? 17 ou 19, deixa eu ver aqui. É, 17 em diante, quer ver? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ó, Romanos 14, 17. Olha o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Não é ficar com os dentes reganhados, não. Isso é bom, sorrir, brincar. Mas alegria no Espírito Santo. Coração quebrantado, coração contrito, não aceitando as coisas do mundo, mas alegre. Será que Sam, quando ele estava com o documento assinado que ele era escravo, ele era alegre ou ele era triste? Aquela escravidão no seu corpo determinava o que ele ia ser? Não determinava, senão ele não tinha se convertido. Às vezes nós nos levamos pelas dificuldades aqui da terra e entristecemos. E aquela tristeza continua hoje, continua amanhã, e depois da manhã, e depois, e vira raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela nos mata. E é isso que Satanás quer. A raiz de amargura, ela provoca doença no corpo, ela provoca câncer. A raiz de amargura é o que o Satanás quer de nós. A gente criar uma raiz de amargura a respeito de uma determinada pessoa, e aquela raiz vai engrossando dentro da gente. Irmãos, uma raiz de uma árvore, quando ela entra numa rede de água ou de esgoto, ela arrebenta os canos tudo. Se ela achar uma brecha para ela entrar dentro de algum túnelzinho, ela arrebenta tudo. Ela estoura passeio. Passa lá no ponto de ônibus e vê como é que está aqueles passeios, aquelas raízes daquelas árvores lá. Arrebentou tudo. É um exemplo, nós estamos vendo as coisas na rua. E daí vem Deus mostrando para nós o lado espiritual. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus. Olha, porque quem nisto serve a Cristo, agradável, está falando de Cristo, de Deus e aceito aos homens. Um homem do coração quebrantado, que Cristo mora dentro, irmão, ele vai sofrer perseguição. Mas não tem um homem na face da terra que não pode falar que ele é um filho de Deus. Porque a natureza prova. Olha, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz
e para a edificação de uns para os outros. Olha que coisa impressionante. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Mas não é essa paz do mundo aí, não. Essa paz hippie aí, essa coisa atrapalhada aí, não é isso, não. É o reino que está ali, aqui, ó. É como atravessar a porta ali, ó. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O que foi falado, irmão, quando eles receberam o Espírito Santo lá em Pentecoste? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, todo mundo, não foi? Eles estavam juntos, em comum acordo, todo mundo. E quem achou que já tinha, levantou e saiu sem. Quem achou que já tinha, levantou e saiu sem. Ou será que ninguém levantou ali e saiu? Ah, levantou alguém sim. Então. Sempre tem o que levanta e sai. E sempre tem o que permanece. O que permanece dentro do sofrimento, dentro da ignomínia, dentro da dureza da carne, dentro da incompreensão, mas fica. Dentro da sua luta própria, mas não sai. Por quê? Nós temos um lugar, irmão, no corpo de Cristo. Nós temos um lugar. E esse lugar é nosso, é individual de cada um. Cada um tem o seu lugar, ninguém ocupa o lugar do outro. E desse lugar, nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Olha o que o profeta fala aqui agora. Quer ver? Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver se eu não estou pulando nada, porque eu não quero pular, não. Eu fiz uma anotação aqui que... Deus exige respeito. Deus manda a sua mensagem, você ouça isto e você reverencie isto. Não importa se eles chamam isto um bando de santos roladores ou que seja o que eles chamam isto. Deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer, porém você renda respeito. Pastor Joaquim Gonçalves pregando, nessa mesma mensagem que eu estava ouvindo, eu estou ouvindo ela no carro, eu não terminei ainda não. Ele fala assim, às vezes nós não compreendemos quando Deus está trabalhando com um determinado homem. Ou está trabalhando na correção, ou está trabalhando na pregação, porque Deus usa um homem para trabalhar com outro homem, é assim. Né? É isso aí. E nós não compreendemos. Porém, simplesmente permaneça no seu lugar e renda respeito. Se nós não compreendemos, nós não precisamos compreender, nós só precisamos crer. Amém. Daí entra aqui, o lugar de adoração escolhido por Deus, uma parte de 68. Porque nem mesmo você pode adorar até que primeiro você entre no lugar de adoração. Agora, como é que nós vamos entrar no lugar de adoração sem respeito? Irmão, a glória da Shekinah, ela estava lá no fundo, lá no terceiro passo. E olha que o profeta fala numa outra mensagem, eu já usei ela aqui, que Deus deu um passo para trás para encontrar com o homem. Porque aquela glória da Shekinah maravilhosa era uma porçãozinha do céu aqui na terra. Deus deixou o esplendor da sua glória e veio com aquela glória aqui, para chegar perto do homem. Então, irmão, porque nem mesmo você pode adorar até que primeiro você entre no lugar de adoração. Isso foi o que aconteceu da diferença de Caim com Abel. Porque todo mundo quer adorar Deus, não quer? Pode passar nas portas, nas pregações, tudo aí. Eles estão tentando fazer o quê? Adorar. Só que uns adoram lá no terreiro, outros adoram lá nas imagens, outros adoram lá. E nós adoramos em Cristo. Amém. Agora, como é que eu saio do natural e entro em Cristo? Que sem essa posição não tem adoração. Olha,
Porque nem mesmo pode você adorar até que primeiro você entre no lugar de adoração. Amém. Este é o único lugar. Só tem um lugar para cada um de nós. Não vai pensar que nós fazer bonito, que nós cantar bonito, que nós pregar bonito, que nós tá no lugar de adoração, porque não é esse o ponto. O ponto é estar em Cristo. Olha, irmão Neves, no calor e no inverno, nós permanecemos juntos. Esse ponto é estar em Cristo. Olha como é que é quase que incompreensível para a mente humana. Porque a gente está na alegria, é fácil, irmão. Mas a gente está na tristeza, no inverno, na briga, na contradição, o humano quase não aguenta. Por isso que o pastor Joaquim Gonçalves falou, é difícil chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Porque um você está soprando para fora e o outro você está soprando para dentro. Como é que você vai fazer isso? Só que o profeta vem trazendo essas coisas para nós. Porque é aqui na terra, desse jeito, nessa condição, que Satanás não vai vencer nós. Por isso que nós ouvimos o pastor Clamar falar do pastor Elias, que como que... Porque Satanás está assim, está encabulado. Ele venceu Eva pura, bonita, linda, no paraíso. E não vence nós aqui nessa terra que foi amaldiçoada, né? E não consegue vencer nós aqui. E não consegue mesmo. Amém. Porque nós estamos no lugar de adoração. Ele pode vencer o denominacional, o outro por aí, ou qualquer um por aí, ou qualquer um que está aqui no meio, mas não está na posição. Daí ele vence. Mas se tomarmos posse da posição de adoração, não tem Satanás que tira nós daquele lugar, irmão. Ele não tem mais poder do que o Espírito Santo habitando em nós. É verdade. Olha, este é o único lugar que Deus se encontra com o adorador. É no lugar que escolheu colocar o seu nome. Aí está todo mundo crendo em Jesus e fazendo tatuagem de Jesus, né? Hoje foi uma moça na loja lá que... A gente vê as pessoas assim, não é que eu estou julgando as pessoas, não, pelo amor de Deus, não é isso, não. Ela estava com a tatuagem daquele desenho de Maria com a auréola, mas tatuada no corpo. Aquilo ali, será que quer dizer que ela é católica? Ou será que quer dizer que ela está blasfemando Maria? Não é? Porque quem é Maria? Maria é nossa irmã preciosa, a mais agraciada de todas as mulheres. A Bíblia fala isso. Não é motivo dessas coisas aí, não. Está com um brinquinho com a mais linda, né? Só que é um crucifixo. Isso é zombaria, não é, irmãos? É zombaria. Eles acham que estão dando testemunho de cristianismo? Não, aquilo é zombaria. Porque se a pessoa não pode furar o corpo, como é que vai furar o corpo e ainda pendurar um crucifixo ali? Agora é para ver a que ponto a mente humana, a que ponto Satanás chega às pessoas. E nós não temos isso. Uma certa vez aconteceu conosco lá, que a primeira coisa quando nasce uma menininha é colocar um brinquinho, não é? Lindo, bonitinho, né? E daí a mulher começou a criticar eu, cutucar em mim lá, porque eu não tinha colocado um brinco da minha menina. A Ana Lídia era bem carequinha, os irmãos lembram. Ela era carequinha, mas carequinha que eu não tinha um cabelo. E daí eu falei, para e pensa, então. Senão não pode furar nem um cachorro, nem um animal. Eu vou pegar uma criança indefesa, inocente desse, esquece os outros pontos de vista, olha só esse. Eu vou pegar uma criança inocente, indefesa, desse jeito aqui, pegar um objeto de metal, pegar ela à força e pegar e furar a orelha dela. Esquece o brinco, esquece o brinco. Esquece o que você está fazendo com a criança. Então, irmãos, o mundo realmente enlouqueceu. Só que a distância entre nós e eles é a mesma entre eles e nós. Eles acham que nós é que está louco. Eles acham que nós é que está fora do lugar.
Mas do jeito que o mundo está, nós tá fora do lugar mesmo. Nós tá assoviando e chupando cana num lugar que é mais ou menos por aí. Só que nós estamos, é isso aqui, ó, é um fio. É verdade. Aleluia. É um fiozinho. Glória a Deus. Por isso que é difícil do jovem ser compreendido lá na escola. É difícil? Ele não é compreendido. Ele não é compreendido. Lá no serviço, lá na fábrica, não é compreendido. Um dia atrás eu pus uma professora minha em Apursa. Uma boa professora, ela ajudou muito quando eu era criança. Né? Mas eu falei, olha, eu gostava daquela escola lá porque eles respeitavam eu. Todo mundo carregava o andor lá e a diretora deixava que eu não carregasse. E eu sabia que ela era católica, né? Católica dessas. Ela. E de ensinar mesmo, né? Ela falou, era isso mesmo. Sei lá. Eu falei, isso mesmo. Isso mesmo. Deus põe as pessoas certas para poder respeitar a nossa fé, né? Eu falei assim, e a diretora era boa, ela também era muito boa, entendeu? Só que a criançada lá tinha muito filho de crente lá que via todo mundo carregando um andor, porque naquele tempo podia, né? Hoje não pode mais, né? Hoje não pode mais a religião nas escolas, né? Hoje inverteu tudo, mas eu já tenho 51, né, irmãos? Então, há 40 e tantos anos atrás, era reza, missa, era isso. Era assim, né? Era o que podia fazer, né? Normalmente. E muitas crianças que os pais não ensinavam isso, queriam fazer aquilo porque viam os coleguinhas fazendo, entendeu? Agora, hoje, é o celular, a internet, o tablet. O diabo só trocou de capa. Hoje é os livros. É para as crianças lerem livros lá, né? Meu Deus, tem misericórdia. Aí o profeta fala assim, meus amigos, eu não quero magoar ninguém, mas sou responsável por uma mensagem. E a mensagem é, sai dessa sujeira. Sai dessa sujeira, porque ó, é um fiozinho para você estar em Cristo. Vamos voltar aqui, ó. Irmãos, de repente eu não tinha nada. De repente foi aparecendo mensagem assim, foi aparecendo mensagem. Aparecendo mensagem que eu falei, oh Deus amado. Ó. Aqui. 76 em diante aqui, ó. 75 em diante. O 75, nós lemos já, né? Porém, você renda a respeito. Então, se você não compreende muito, se às vezes tem coisa que não está compreendendo tudo, mas renda o respeito. Renda o respeito. Porque Deus trabalha individual e com cada um. Se o pregador erra, se o diácono erra, se o irmão erra, se o cantor erra. Né? O pastor Joaquim falando numa das pregações, falou, irmãs, vocês não vão querer ser igual a esse desfile de moda que entra aqui na Santa Ceia, não, viu? Vocês não tomem essas aqui como exemplo, não, viu? Esse sapato, essas roupas, isso aí não, viu? O pastor Joaquim pregando isso da sua própria igreja. Porque uma coisa é a mensagem, a palavra de Deus. Outra coisa é você se espelhar no irmão que você bem sabe que dentro tem as 3 classes de crente. É verdade. Nosso espelho é Cristo, nós temos que refletir Cristo. Então, tem as coisas que nós não compreendemos. Às vezes aquela pessoa vai passar por um cadinho, vai se libertar daquilo, vai ser salvo, e aquele que ficou falando e seguiu ele vai para o inferno. É verdade. Porque Deus trabalha de uma forma, irmãos, de uma forma que é melhor nós ficar quietinho. Porque quando a misericórdia, quando eu estou precisando de misericórdia, eu tenho ela, né? Eu quero ela. Mas quando o outro precisa, nem sempre o ser humano tem, viu? Misericórdia, graça de Deus, cuidado do Senhor. Olha só.
Assim que ali estava Miriam, Deus disse, chame Miriam e chame Moisés. Não, chame Miriam e chame Arão aqui, seu irmão e irmã, para permanecer perante mim. Ó, então essas pessoas têm que entrar na presença de Deus. Então, se nós entramos em dificuldade por causa de pessoa, aí está complicado. Porque a pessoa tem que entrar perante Deus. Miriam teve que entrar, Arão teve que entrar. Ó, Deus não falou assim, então, Moisés, você vai ser Deus e Arão, teu irmão, teu profeta. Agora, Arão era Balaão? Não, Arão era Arão, irmão. Só quem era Arão? E ele quis questionar Moisés lá, e Deus chamou ele na presença dele lá, e falou, vem cá que nós vamos conversar. Ó, e quando eles vieram perante Deus, Deus disse, vós não temeis a Deus? E eles estavam perdendo o temor com quem? Com Moisés. E Deus falou, vós não temeis a Deus? Disse aquilo para o sumo sacerdote. Então vocês podem ficar tranquilos com qualquer situação que Deus cuida. Nós não precisamos compreender as coisas. Não precisamos compreender nada dessa terra. Deus cuida de mim, Deus cuida do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Nós não precisamos compreender nada, irmãos. Cada um de nós tem que se posicionar de acordo com o que o profeta trouxe para nós. Ó, se há alguém, um homem entre vós que é espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele e falarei com ele em visões, revelarei a mim mesmo em sonhos a ele, e assim por diante, se ele é espiritual ou um profeta. Porém disse, olha, para vocês verem a diferença. Olha, eu vou ler de novo, dá tempo. 3 minutos aqui. Ó, e quando eles vieram, ó, isso é Deus conversando com Arão e com Miriam. Ó, e quando eles vieram perante Deus, Deus disse, vós não temeis a Deus? Disse aquilo para o sumo sacerdote e para Miriam, a profetisa. Disse, se há alguém, um homem entre vós, que é espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele, eu falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele. E assim por diante, se ele é espiritual ou um profeta. Agora, vocês acham que isso aqui Deus estava falando a respeito de Arão e Miriam ou a respeito de Moisés? Ele estava falando isso a respeito de Arão e Miriam. Arão e Miriam era espiritual. E Deus dava sonhos e profecias e funcionava. Aí ele falou assim, ó. Porém, disse, meu servo Moisés, eu falo diretamente ao seu ouvido. Não é com sonho e com visão, que isso tudo é de Deus e é bom e é para nós. Então vocês tratam de respeitar Moisés, porque com Moisés eu converso com ele. E com vocês eu preciso de dar sonho, visão e coisa mais, porque é secundário. E vocês não estão respeitando Moisés. Ó. Porém, disse, meu servo Moisés, eu falo diretamente ao seu ouvido. Vós não temeis a Deus? Vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés? Vocês estão falando a respeito de mim. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Irmãos, o sumo sacerdote não estava no lugar de adoração. Agora aqui é a mensagem de respeito, que nós devemos respeitar o pastor, nós devemos respeitar os oficiais, mas nós devemos respeitar um ao outro. Nós não temos que ter dificuldade um com o outro. Olha só, se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Disse, não tenho eu provado entre vós que ele é meu servo? E vocês absolutamente não têm reverência para com ele? Ô, irmão.
Não era porque Moisés era profeta. Era porque Deus falava direto com ele. Que lição seria aquela para as pessoas desse dia? Nenhum respeito, nenhuma honra. Se nós não respeitarmos Deus, nós não temos honra. A honra vem de Deus. A honra dos homens aí ela não vale nada. Vale alguma coisa? O homem chegar, você é isso, você aqui é bajulação. Nenhum respeito com Deus, nenhuma honra de Deus. Amém. Deus abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando e ungindo o nosso irmão evangelista Levi Claré, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora cada um para nossas casas, com essa paz, com esta palavra maravilhosa. Enquanto isso, o irmão ficará cantando o hino, irmão Lucas. Deus abençoe.